Capítulo 169, Inseto esmagador de corações ligado ao destino. Tradução, Alzir revisão, Zezin. Lin Ming sorriu ligeiramente e disse enquanto cortava a grama alta, você acha que, se eu não tivesse dado os sabres que eu poderia fugir? Nai fez uma pausa. Na verdade, Lin Ming era apenas um jovem no palco alteração dos músculos. Mesmo que o homem calvo e o cara de macaco não estivessem desarmados, Lin Ming ainda não seria uma combinação para esses dois devedores. No entanto, uma vez que Lin Ming estava ciente da situação para observar de tal maneira, isso provou que pelo menos ele não era muito estúpido. Nai ficou em silêncio por um momento e depois disse, então, o que você está planejando fazer? Drogá-los. Você acha que isso terá algum significado? Lin Ming respondeu, não tenho certeza se isso acontecerá, mas ainda tenho que tentar. No final, você não é o mesmo que eu. Eu pensei que o homem careca e o cara de macaco conheciam o caminho para esse chamado local antigo, mas parece que você é aquele que os guia. Se você os ajuda, você realmente acredita que eles vão deixar você e sua irmã ir depois de levar os tesouros? Os lábios de Nai se contrairão. Claro que pensou nessas coisas que Lin Ming havia dito. Ela respondeu friamente, você não precisa se preocupar com isso. É claro que estou preocupado. Tenho medo de que você tenha uma mudança repentina de coração e nos leve a uma armadilha no meio do nada, em que todos nós morreremos juntos. Se isso acontecer, então eu realmente morrerei injustamente. Nai disse friamente, quando meus pais morreram, jurei 2 juramentos absolutos. O primeiro foi que eu protegeria minha irmãzinha e a manteria segura, não importa o que acontecesse. Então você não precisa se preocupar, não deixarei minha irmã morrer. Nai terminou de falar aqui e já não pronunciou outra palavra. Esses 2 juramentos que ela fez foram o segredo de seu coração. Ela nunca teria falado sobre eles para um estranho, mas agora, no limite da morte, como ela poderia realizar estes 2 juramentos? O coração de Lin Ming foi agitado. Ele olhou de volta para Nai com um pouco de surpresa e viu aquela garota de aparência inocente virando a cabeça para olhar na distância. Seu corpo não se desenvolveu completamente e mesmo quando andava de cavalo, sua linha de visão estava logo acima da ponta da grama. Apenas olhando sua aparência juvenil, era difícil imaginar que ela já carregasse um tão pesado fardo em seus ombros. Desde que fez 2 juramentos, então o outro era vingar seus pais. Lin Ming ficou quieto enquanto ele picava silenciosamente a grama. Neste momento, de repente sentiu um arrepio no coração. Ele sentiu que algumas dezenas de metros de distância era uma cobra gigante. Seu corpo escalonado e escalado era tão grosso como uma bacia de água, e tinha mais de 50 metros de comprimento. Na região selvagem do sul, as serpentes venenosas eram da variedade mais mortal. Para um sujeito tão grande também ser tão tóxico, era assustador apenas pensar nisso. Lin Ming manteve sua compostura, mas secretamente ficou em alerta. Depois que o grupo avançou mais de 100 pés, o homem calvo levantou de repente a mão que segurava o sabre. Aparentemente, ele também descobriu essa grande cobra. Embora o homem calvo e o cara de macaco fossem escória, eles tinham um conhecimento muito rico da selva e da terra. Caso contrário, teria sido impossível vagar pelo amplo território do sul há tantos anos. Uma anaconda comum. Merda, que má sorte. Olhando para o quão grossa é essa colega, acho que sua força deve ser igual a um artista marcial do período de condensação do pulso. O homem careca franziu a testa e depois tirou um instrumento musical estranho de sua mochila. Parecia um tubo de junco, mas também tinha buracos estranhos adicionais que não eram encontrados em um tubo de junco normal. O homem calvo saltou de seu cavalo, levantou um pouco de essência verdadeira e começou a tocar o estranho tubo de junco. Um som rouco e arranhado passou junto com as notas e uma fraca sugestão de essência verdadeira flutuava dentro da melodia.
Quando o homem calvo soprou no tubo de junco, ele começou a marchar para uma batida bizarra, as pernas balançando de um lado para o outro. Seu rosto inteiro tinha um olhar extremamente feio enquanto ele estremeceu com o esforço desta exibição. Para Lin Ming, ver o homem careca com seus movimentos de dança era um pouco engraçado. Mas para sua surpresa, apenas um momento depois, a grande cobra parecia cair sob uma hipnose estranha, enquanto ele balançava de um lado para o outro antes de acabar se afastando. Interessante. Lin Ming tinha visto e experimentado muitos métodos diferentes que as pessoas da região selvagem do sul tinham usado para lidar com animais viciosos e criaturas venenosas. Ele estava antecipando que eles teriam uma batalha feroz, mas, na verdade, a maioria dos animais viciosos foi repelida por esses dois homens usando métodos fascinantes e incomuns. Somente quando eles estavam contra um inimigo muito mais fraco, eles atacariam e matariam. Então, ao longo do caminho, não havia surpresa nem perigo. Com estas duas pessoas liderando o caminho, Lin Ming realmente salvou um grande esforço. O homem calvo parecia ter consumido muita energia ao tocar aquele instrumento de junco, ele estava muito abatido. O calvo tirou algumas ervas medicinais de sua mochila e começou a mastigar e engolir. Este tipo de erva medicinais foi capaz de restaurar a essência verdadeira, embora não tivesse muito efeito. No entanto, era barato. Quanto às verdadeiras pedras da essência, eram dezenas de vezes mais caras, então essas eram algo que esses dois homens nunca poderiam usar. Vamos! O homem careca disse com orgulho enquanto lambeu os lábios. Ele estava bastante satisfeito com seu sucesso. O grupo passou com segurança até a noite. Naquela época, o grupo de 5 finalmente chegou ao pé de um penhasco. Lin Ming olhou para cima e ficou surpreso com o excesso de 1000 pés de altura. Se alguém caiu de lá, eles realmente experimentariam uma morte trágica. Neste momento, Nai, que ficou em silêncio até agora, falou. Está aqui. Nós podemos entrar na Terra Santa do Feiticeiro daqui. Milímetro. O homem de cara de macaco sorriu de felicidade. Onde está a entrada? Como entramos? No entanto, Nai não respondeu. O homem de cara de macaco franziu a testa e disse com uma voz gelada, pequena garota, você não ousa pensar em me fazer truques. Diga-me, para onde vamos? Liberte minha irmãzinha e eu vou te contar. Nai disse. Impossível. Eu já disse que eu só faria isso uma vez que eu obtive o poder do feiticeiro e sair com segurança da Terra Santa do Feiticeiro. Caso contrário, não posso liberar sua irmãzinha. Não pense que eu sou um idiota para você jogar jogos. Uma vez que apenas os escolhidos podem entrar na Terra Santa do Feiticeiro, quem sabe que tipos de armadilhas e labirintos podem estar lá. Se eu liberar sua irmãzinha e você nos conduziu a uma tranca da morte, quem sabe como morreremos. Vou dizer de novo. Se você libertar minha irmã, juro um juramento ao feiticeiro para levá-lo a obter o poder do feiticeiro. Caso contrário, você não obterá nada. O que eu não posso obter? O homem careca sorriu vagamente. Não, mesmo que nós irmãos não possamos assumir o poder do feiticeiro, ainda ficaremos felizes. Pequena puta, você realmente quer que sua irmã seja, ha. Como o calvo disse isso, Nashui empalideceu e encolheu atrás de Nai. Lin Ming franziu o senho. Ele ainda não conseguiu se mover contra esses homens, ele ainda precisava deles para cumprir seu propósito. Nai não falou, ela simplesmente ficou de pé lá em um impasse frio. Ela não tinha intenção de retroceder. Neste momento, o homem de cara de macaco disse ao Baldi, velho defensor, pare de dizer tanto. Uma vez que você tem fama e poder, que tipo de mulher você não pode ter? Ele voltou-se para Nai e disse, desde que você nos levou à Terra Santa do Feiticeiro, então você já traiu o feiticeiro e ainda assim você deseja jurar sobre o nome dele. Como eu posso acreditar em você?
Nai ficou em silêncio por um momento. Finalmente, ela tirou a manga e revelou seu braço saudável e suave. Em seu braço, havia um ponto vermelho, esta era uma marca de pureza. E, sob a marca de pureza, havia um par de pontos dourados. Nai suavemente passou o dedo e os 2 pontos dourados saíram. Lin Ming conseguiu ver claramente que esses 2 pequenos pontos eram realmente um par de pequenos besouros dourados. Antes, eles haviam enrolado, então parecia que eram um par de contas de ouro. Inseto esmagador de corações ligado ao destino. Quando o macaco encarou o homem, viu o par de besouros dourados, sua aparência mudou e ele sussurrou esse nome. O povo da região selvagem do sul especializada na arte da feitiçaria. Havia muitos tipos diferentes de bugs venenosos, e havia também aqueles que eram capazes de levantá-los. O que é o inseto esmagador de corações ligado ao destino? O calvo perguntou. Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. O cara de macaco disse, os insetos esmagador de corações ligado ao destino são monógamos e só formam um par. Eles devem estar presos a um corpo humano e beber sangue humano vivo para viver. Se eles bebem o sangue de um homem morto, eles irão murchar e morrer. Na vida de um inseto esmagador de corações ligado ao destino, ele só terá um companheiro. Uma vez que este companheiro morre, o outro irá acompanhá-lo rapidamente na morte. Depois de morrer, seus corpos vão apodrecer e libertar uma imensa quantidade de venenos. O que isso significa? O calvo não entendeu as implicações disso. O homem de cara de macaco disse, ela está pensando em colocar um inseto esmagador de corações ligado ao destino dentro do corpo de sua irmãzinha e em um de nós. O inseto esmagador de corações ligado ao destino deve beber sangue vivo para viver. Se a irmãzinha morrer, então o inseto esmagador de corações ligado ao destino também morrerá murchando e depois, o outro inseto esmagador de corações ligado ao destino em um de nós morrerá e libertará um veneno mortal que nos matará. É tão implacável. O calvo ficou branco. Ele sentiu um pouco de apreensão ao olhar para os 2 pequenos erros de ouro. Nai disse, um ser humano pode fazer promessas, mas no final elas são imprevisíveis. No entanto, o veneno é veneno e é inabalável em lealdade. Com este inseto esmagador de corações ligado ao destino, será impossível para eu matar você. Se você morrer, minha irmãzinha também morre. Se você concorda com os termos, colocarei um inseto esmagador de corações ligado ao destino em um de vocês e continuarei a liderá-lo. Se você não concorda, então vou me matar aqui e agora. O homem de cara de macaco olhou para os besouros dourados com uma expressão turva. Ele hesitou por um momento antes de apertar os dentes e dizer, você pode usar os erros. Mas, primeiro você deve colocá-lo em sua irmãzinha. Nai assentiu, Nashui, me dê seu braço. Nashui mordeu os lábios e esticou o braço dele. Nai colocou o inseto esmagador de corações ligado ao destino em cima do braço de Nashui. Então, o inseto esmagador de corações ligado ao destino mordiscou a pele de Nashui e abriu caminho. Ah! Nashui gritou calmamente de dor. Uma pequena protuberância apareceu no braço de Nashui. Esse estrondo percorreu seu braço e para cima até que ele entrou nos vasos sanguíneos de Nashui, então seguiu a corrente sanguínea ao coração. Os lábios de Nashui tremiam e seu pequeno rosto estava pálido. Para uma menina, essa cena era assustadora. A dor e o formigamento do inseto esmagador de corações ligado ao destino perfurando através de sua corrente sanguínea para o coração dela era insuportável. Um momento depois, Nashui apertou sua caixa torácica, o rosto azul. Obviamente, o gosto de ter um besouro em seu coração não era agradável. Nai a consolou e disse, Nashui, está tudo bem. Após 3 anos, o inseto esmagador de corações ligado ao destino emergirá do seu coração através do seu fluxo sanguíneo. Não vai te machucar. Milímetro. Nashui relutantemente assentiu. Lin Ming observava intensamente do lado de fora.
Embora ele nunca tenha ouvido falar do inseto esmagador de corações ligado ao destino antes, ele conseguiu entender de sua conversa que era um contrato de algum tipo. No entanto, do seu som, este contrato não era necessariamente vinculativo ou forte. Mesmo Lin Ming teve meios para evitar o contrato do inseto esmagador de corações ligado ao destino e descompactá-lo.